Bioalinhamento pode ajudar a tratar a escoliose? Sim, pode ajudar a tratar. Porque, na maioria dos casos, o bioalinhamento sozinho não vai colocar a coluna no lugar. Ele vai impedir que continue tendo esse comportamento. Como assim continue tendo esse comportamento? Porque o que acontece para se surgir uma escoliose? Primeira coisa, vamos colocar os pingos nos is. O que é uma escoliose? Uma escoliose é uma característica da nossa coluna vertebral. O que acontece? Ela é cheia de curvaturas, que são necessárias para garantir o nosso equilíbrio. Então, ela tem as suas curvaturas, as suas cifoses, mas são curvaturas anteroposteriores. Ou seja, se você fica de lado aqui, olha, tem uma curvatura aqui, lordose cervical. Lordose cervical, tudo que afunda é uma lordose. Tá? Então, tem uma lordose cervical, tem uma lordose lombar. Todos nós, meio que precisamos ter isso para manter um equilíbrio no corpo. E tem aqui, na altura da torácica, o que se chama de cifose. É uma curvatura, como se fosse para trás um pouquinho as costas. Tá? Então, tua coluna, a minha, não é retinha, retinha. Ela é reta no sentido, se você olhar, que seria mais certo, né? Você olhando uma pessoa de costas, ela parece que está retinha, né? No esqueleto, assim, ela está retinha. Mas se você olha de lado, ela faz assim, ó. A tua coluna, a minha também. Então, olha só que interessante, né? Essas curvaturas são necessárias. Agora, quando essa curvatura fica muito acentuada, aí nós vamos chamar de hiperlordose cervical, hiperlordose lombar ou hipercifose torácica, tá? Que são as curvaturas acentuadas na região da coluna vertebral. As curvaturas são normais, precisa ter para se ter um equilíbrio dos nossos membros, né? Os membros superiores, os membros inferiores, precisa ter um equilíbrio. O que é a escoliose? Aí, quando você olha uma pessoa de costas, a coluna, ao invés de ser reta, ela tem curvaturas para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para as duas coisas. Quando tem só para um lado, nós chamamos de escoliose em C, porque a curvatura é só um lado. Quando essa curvatura vai de um lado e depois ela meio que compensa, como que é compensado? Quando a pessoa tem uma escoliose em C, normalmente o ombro dela é assim, ó. Não com isso tudo, eu estou exagerando aqui. Claro, tem situações graves que é daqui para frente, inclusive, precisa até de cirurgia. Então, o ombro dela tem um desnivelamento. Quando a escoliose é em S, ou seja, tem duas curvaturas laterais, ela tende a se compensar. Então, você olha a pessoa de costas ou de frente, você não vê desnível no ombro. Ela está aparente certinha. Você fala, essa pessoa, se ela tivesse uma curvatura, ela estaria torta. Não. Ela tem uma escoliose em S, porque ela vai para a direita e depois volta para a esquerda, também fazendo uma grande curvatura. Ou ao contrário, ela vai para a esquerda primeiro e depois volta uma grande curvatura para a direita, compensando aquela primeira curvatura. Agora, existem mecanismos que favorecem essa condição de se ter uma escoliose. Então, a escoliose ela não surge do nada, ela não vai aparecer. É porque eu caí quando era pequeno. Não, isso não te torna uma pessoa que vai ter um candidato a ter escoliose. O que torna essa condição favorável são fragilidades musculares e de ligamento. O músculo ele se torna como se ficasse flácido. O músculo flácido ele perde um pouco a força, ele perde o tônus, né, que é a força dele. E aí ele perdendo um pouco o tônus, imagina assim, ó, tua coluna tá aqui, retinha. E aí do lado de cá tem músculo e do lado de cá tem músculo que é para fixar essa coluna no lugar, essa coluna retinha. E esses músculos, gente, para você estar sentado numa cadeira, assim, sem encostar, esses músculos, eles estão trabalhando o tempo todo, em contração. Um puxando para cá e um puxando para cá. Agora, pensa comigo, se esse aqui está tracionando e esse aqui fragiliza, olha o que acontece, ele puxa para cá. Opa! A coluna começa a entortar. Deixa eu fazer aqui. A coluna começa a entortar. Porque a força desse aqui ficou muito mais forte que essa. Esse aqui ficou fragilizada não, perdeu o tônus, perdeu a força. Então, a tração desse aqui é muito mais forte. Então, para o lado que é o desvio, não é aquele lado que está o problema está do outro lado, que está fraco. Tá? Então, a coluna veio para cá, esse músculo aqui está muito mais forte. O problema não é estar forte, ele tem que estar forte para fixar a coluna. O problema é esse que está fraco. Como é que eu entendo todo esse processo? Por que é que o músculo que está aqui, os dois fortes, tracionando de cada lado, mantendo a coluna nessa
torre que sustenta todo o restante do nosso corpo em pé. Por que é que um lado fragiliza? Fragilizou, aí o outro lado traciona, e aí você tem um desvio lateral da sua coluna. Por que é que isso acontece? Olha só, para você entender esse processo, você precisa entender o seguinte: os músculos, eles têm uma tendência a toda vez que nós nos sentimos impotentes ou desvalorizados sobre alguma coisa, eles têm uma tendência a diminuir a sua função. E se você se sentir impotente ou desvalorizado em relação a alguma situação específica, se você se sente assim, isso pode atingir os seus músculos da coluna. E como que eu me sinto assim? Olha, impotente ou desvalorizado, de repente, numa ação, de repente, em algo que você não pôde fazer. E por que é que os músculos, eles carregam esse conflito, essa conotação de impotência ou desvalorização? Por que é que carrega isso? Porque, olha só, todos nós, em algum momento da vida, em que você se sentiu desvalorizado, né? De repente, se você apresentou um trabalho aí na escola ou na faculdade, não deu certo. Você saiu assim, comemorando? Não saiu nada. Quando a gente se sente impotente sobre algo desvalorizado, você meio que desmorona, meio que relaxa a musculatura e isso você tem uma tendência a fechar, né? E para fechar, olha, os ombros fecham e a coluna tem uma tendência a aumentar, se pode, inclusive. Né? Ou seja, você perde toda essa sustentação muscular, né? Seja pelos músculos, seja pelos ligamentos, seja pelos tendões, mas de alguma forma perde essa força, esse tônus muscular. Você tem uma tendência a fazer isso. É uma reação natural, é um instinto. Por quê? Nós temos várias partes primitivas do nosso corpo. Nós temos, inclusive, um cérebro primitivo, que é o que garante a nossa sobrevivência. É o cérebro mais antigo. Quando eu falo cérebro, é uma parte do cérebro, tá? Mais antiga. Não é na totalidade, porque ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, olha só, o nosso corpo, então, que situações são essas que envolvem potência ou desvalorização? Que aí atinge a região da coluna, que pode perder essa sustentação de um dos dois lados. Olha, sempre algo pode ser envolvendo pessoas que estão no mesmo nível de você. É como se você fosse impotente em fazer algo. Então, olha que interessante. Se você se sente impotente ou desvalorizado, por exemplo, por alguém que, como se estivesse no mesmo nível, pode ser os seus irmãos. Então, olha só que interessante. São pessoas como se estivesse aqui, nesse mesmo nível. Então, quando você se sente impotente ou desvalorizado por alguém aqui, mas isso não é também assim, devagarzinho, eu me senti ofendido. Não, é algo que veio de forma com um choque, impactante, inesperado. Então é como se sofresse um choque de alguém que está do lado. Um choque de alguém que está no mesmo nível que você. E aí eu me sinto impotente ou desvalorizado. Nesse contexto, normalmente as escolioses, elas aparecem na adolescência. Né? O mais comum, elas surgirem na adolescência. E os adolescentes têm uma tendência a se doer com as informações. Os adolescentes, eles são muito frágeis das informações. Por quê? Ainda não está totalmente formado um raciocínio onde ele possa, talvez, se defender de forma adequada, pelo menos na visão dele. Então, as coisas que pegam um pouco de surpresa, ele fica perdido. Ele talvez não sabe que ação tomar, ele não sabe o que fazer naquele momento. Então, olha só como eu percebo o ambiente. Aí é que está a chave. É como eu percebo o ambiente que é do mundo que eu criei. Porque, olha só, sou eu que crio o mundo. O meu mundo era o vôlei. Então, a gente acaba criando o nosso mundo. Então, olha só, se nesse mundo você percebeu alguma coisa como um impacto, um choque, que veio de alguém que estava no mesmo nível de você, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém que você considera que está nesse mesmo nível. Se esse choque foi impactante, inesperado, foi um choque, porque foi vivido de forma impactante, inesperada, e você se sentiu impotente ou desvalorizado por conta dessa informação, desse choque, adivinha? Você é um sério candidato a sentir como se tivesse sofrido um choque lateral. E aí, essa tensão que estava aqui, o lado que você percebeu esse choque, essa tensão toda, é como se precisasse, quando você se sente impotente, lembra que você tem uma tendência a se fechar, a se diminuir a função, né? Diminuir a função, você perde todo o tônus, né? Você sai desvalorizado. Imagina, esse lado que se sentiu desvalorizado, por exemplo, fragiliza, diminui o tônus.
esse lado aqui ainda está forte. Ele traciona a coluna para cá. Olha só o mecanismo da escoliose. E aí a gente começa a entender que é por isso que eu vou lá de forma mecânica, trabalho esse paciente, estimula essa musculatura, coloca aparelho, faça estímulo físico, até começa a diminuir os graus dessa escoliose, mas não sustenta. Porque tem algo aqui, que a fisioterapia, por exemplo, uma sessão vai durar talvez 40 minutos, 1 hora, e de repente até com o atleta, né, de ponta aí, vai fazer várias sessões de fisioterapia no dia, e com técnicas mais avançadas possíveis. Mas tem uma informação, tem algo que fica 24 horas trazendo aquele comportamento. É uma informação que está aqui, que não é física. É a informação daquele choque que você teve. É a informação que dá um comando que você está se sentindo impotente ou desvalorizado daquele lado. E aí, aquele lado, a tendência é diminuir a função, diminuir o tônus, o outro lado que está íntegro traciona. E aí você tem essas correlações. Então, o bioalinhamento, ele, por si só, sozinho, ele trata? Olha, muitas vezes é preciso um estímulo mecânico, seja lá qual técnica ela estiver utilizando, que possa auxiliar muito ou um pouquinho na resolução física desse comportamento. Essas duas técnicas, o bioalinhamento tratando o que deu início, ou seja, descobrindo que informação é essa que foi impactante, inesperada, que foi visto como um choque e que trouxe esse comportamento no músculo de diminuir o tônus, diminuir a função. E aí, o estímulo físico, quando nós encontramos, nós fazemos um estímulo verbal, inclusive, para a pessoa que tem escoliose. Como é que é esse estímulo verbal? Você conta toda a trajetória desde o início. Olha, tudo isso começou por conta de uma situação vivida há X tempo, desde que ela tem escoliose, mas essa situação é um pouco antes do início da escoliose, que você viveu e você percebeu isso como impactante, vivido como um choque. E aí, essa percepção fez você se sentir impotente ou desvalorizado. E aí, a tua musculatura perdeu o tônus e afrouxou de um lado, diminuiu a função. É como se você continuasse tentando resolver aquela situação, você já estava se sentindo impotente ou desvalorizado. Como você não encontrou saída, porque foi visto como um choque, foi impactante, se você fica tentando ali buscar uma saída, cada vez mais você vai se sentindo impotente. Porque assim, eu não tenho recursos nesse momento, eu não consigo. Cada vez que você tenta, se sente mais desvalorizado ou mais impotente. Aí o que o seu organismo faz? Diminui a função, que é como se dissesse, fica quieto no seu canto, porque aí é uma oportunidade de, quando voltar para resolver de vez essa situação, aí eu volto com algo que vai finalizar. Com uma estratégia que realmente vai colocar fim nessa situação. E não ficar tentando toda hora, tentando corrigir, tentando fazer e não tem resultado nenhum. Então o teu corpo diminui a função que é para você não ficar tentando fazer aquilo que você não está dando conta. Então a escoliose, ela não é uma vilã. E ela não surge do nada. Então a gente começa a entender, inclusive, que a escoliose é uma estratégia da natureza para que você não continue sentindo mais ainda essa impotência ou desvalorização. Quando o seu paciente ele entende aquilo que deu origem a essa escoliose, naturalmente, ele começa agora, no momento presente, a traçar estratégias para finalizar esse processo. Olha, por exemplo, se foi lá na adolescência que começou a sua escoliose, foi por conta de bullying que você sofria, ou seja, pessoas que estavam no seu nível, na posição de alunos, né? E você sofria bullying, enfim, eram aqueles ataques que vinham de lado. Então, se você se sentia desvalorizado, impotente, não estava conseguindo fazer nada, e hoje, você tem o seu emprego, tem o seu carro, e talvez você está muito mais bem sucedido que aquelas próprias pessoas que faziam bullying com você. É uma situação que a própria pessoa, quando sabe que tem origem, ela já começa a olhar no momento presente como é que está a sua vida. Então, ela atualiza essas informações. E, às vezes, o simples fato de você atualizar aqui o mundo que você vive agora é suficiente para parar esse comportamento, ou seja, esse músculo que talvez estava aqui fragilizado, ele volta o seu tônus, ou seja, fica igual ao outro lado, direita ou esquerda, enfim,
E aí a tração é igual. Agora, por si só, o violeamento resolve a escoliose com o auxílio de técnicas que são físicas, né, de estratégias físicas, o resultado acelera demais. Porque, às vezes, dependendo do grau da escoliose, não é suficiente esse músculo aqui que tinha diminuído a função e agora o tônus dele voltou, talvez não é suficiente pelo grau da escoliose. Então, se você, agora que os dois músculos, né, bilaterais aqui, os músculos bilaterais, eles estão com tônus igual, quando faz um estímulo físico, tracionando para o centro, agora sim eles vão e lá eles ficam. Porque a tensão é igual, o tônus é igual, ok? Já não tem mais aquele desequilíbrio de tônus muscular. E é por isso que é muito bem-vindo mesmo. Todos os protocolos, todas as técnicas que trabalham fisicamente o nosso corpo, que trabalham fisicamente os estímulos para reajustar a escoliose. Outro fator que pode levar à escoliose é se você tiver uma situação que na sua percepção foi tão chocante, tão impactante, que é como se você perdesse a sua estrutura. Tá? Agora, o que é? É você que define, é a sua percepção. O que é que para você pode ter sido uma situação, claro que antes do início da sua escoliose, o que é que para você pode ter sido algo que você perdeu a sua estrutura. Então, isso também pode levar, porque aí é como se perdesse todo esse tônus, né? Então, vai indo para onde está mais pesado, né? Então, tem esses vetores que ficam prejudicados